Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Hoje foi um dia que eu acordei, né, pensando um pouco na vida, né, lembrando um pouco do meu tempo de adolescência, relembrando lá aqueles momentos bons que eu vivi como adolescente. Acho que de vez em quando a gente acorda meio assim, né, de vez em quando a gente para, né, para lembrar daqueles momentos que a gente viveu, né, como a gente se divertia, as amizades que a gente fez. E aí eu lembrei, né, meus pensamentos, eu lembrei de uma amizade que eu tive, que, nossa, como que aquela amizade me ajudou, né, em especial na minha caminhada de fé, né, no meu crescimento, né, com Deus. E eu lembro que era o Hamilton, né, um amigo que eu tive, a gente se conheceu na Promage, quando a gente trabalhava aqui na Promage, que era o estacionamento rotativo, que tinha antigamente aqui em Teresópolis, e aí a gente fez uma amizade, o Hamilton também era cristão, né, o Hamilton também era cristão, e naquele tempo eu lembro que ele, mesmo sendo adolescente, ele já pregava, e ele ajudava numa igreja, ele fez amizade com um pastor de uma igreja que era lá em Água Quente, a Igreja Batista de Água Quente, próximo lá do sítio do irmão Elias, né, a igrejinha que tinha lá. E aí ele, volta e meia, ia para lá e começou a me convidar para ir lá com ele, né, porque ele acabava indo no final de semana, ia às vezes na sexta, às vezes no sábado, ele dormia lá até o domingo, e a gente ficava lá na casa pastoral, né? E o Hamilton começou a paquerar uma menina de lá, e aí quando você está paquerando, está apaixonado, né? Aí ele tinha mais interesse de ir, me chamava e a gente era amigo, e a gente ia. E aí era, né, o ônibus demorava daqui até lá, era a gente conversando de ônibus até lá, a gente entrava madrugadas adentro conversando, né? E como que era bom aquilo, a hora não passava. A gente tinha aquele momento de ficar conversando, de ficar se abrindo, coisas que eu não falava nem para Deus, né? Que eu não falava para os meus pais, eu me abria com a Hamilton ali naquele tempo de adolescência, meus podres, né? Eu me abria com a Hamilton e vice-versa, e era muito bacana que a gente fez uma amizade muito legal, a gente tinha uma cumplicidade muito boa. Eu lembro quando a gente terminava, né, à noite, quando a gente ficava conversando até a hora, e aí depois ele, era sempre dele, né, ele era muito mais espiritual do que eu. O Hamilton falava assim, vamos orar? E a gente orava, a gente sempre terminava ali orando. Né, e aí algumas pessoas comentavam com a gente depois, né, vocês conversaram até tarde, ficavam orando. Não sei se eles pensavam que a gente passava a noite orando, né, não sei como que era não. Mas na verdade não era, no final que a gente parava e orava, a gente ficava conversando muito, como que aquilo me ajudou e me ajudava na minha caminhada cristã, como que eu cresci naquele período ali, como que aquilo era bom. Talvez você possa lembrar também de algumas amizades que você teve, que você ficava lá horas conversando, coisas que você não contava para outras pessoas, mas que você contava, se abria para aquele amigo, e como que era bom aquilo. Eu acho que esse período, principalmente na igreja ali, né, de juventude, de adolescência, faz a gente fazer amizades ali duradouras, né, que vão durar para a vida e que ajuda a gente a crescer bastante. Né? E depois de um tempo, a gente vai ficando adulto, né, a gente vai perdendo um pouco dessa questão de amizade, né, vai diminuindo um pouco disso. Né? Acho que é por causa da correria, do trabalho, aí casamento, tudo, né? Então é normal que realmente isso aconteça. A gente procure outras amizades, tipo casais e tudo mais, eu acho que é um pouco normal. Só que o que eu observo, na maioria das vezes, é que a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando um pouco mais solitário, a gente vai perdendo essa beleza da conversa, essa beleza da amizade ali, do diálogo, de arrumar alguém para conversar, né? A gente vai perdendo um pouco disso. Eu e o Hamilton, né, a gente pegou caminhos diferentes, né, e tem um pouco contato com ele, tem um tempo que eu não vejo, né? E eu acho que às vezes acontece, é normal isso daí, da gente perder. Mas será que é o ideal? Eu fico pensando, será que é o ideal? Né? Às vezes eu sinto um pouco de falta daquelas amizades, né? Aquelas pessoas que ajudavam a gente a crescer na fé, né? A amizade que ajudava a gente a caminhar um pouco mais próximo de Deus. Eu lembrando disso e pensando nisso, eu lembrei do Salmo 119, 79. Diz o seguinte, o Salmo 119, 79. Esse Salmo 119 é um salmo de oração a Deus, né? O salmista abrindo, rasgando seu coração diante de Deus. E olha o pedido que ele faz no verso 79. Volte-se para mim os que te temem
e os que conhecem os teus testemunhos. Em outra versão, ele fala assim: traga para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Percebe o que ele está pedindo a Deus? Somente está pedindo a Deus para que Deus coloque no caminho dele pessoas que temem ao Senhor e que conhecem ao Senhor. Que coisa legal, né? Que coisa bacana. Você já pediu isso para Deus? Para Deus colocar pessoas no seu caminho que temem ao Senhor, que amam ao Senhor? Que coisa maravilhosa a gente pensar nisso. E eu acho que talvez seja uma boa oração para a gente pedir a Deus que coloque amizades na nossa vida que temem ao Senhor. Talvez você possa parar e lembrar de pessoas que você olha e fala assim: foi Deus que colocou aquela pessoa na minha vida. Como que aquela pessoa me abençoou? Como que aquela pessoa foi usada por Deus para ser bênção? Eu lembro que a Giane, ela sempre comenta da irmã Jael e da irmã Marlene, que na época que Giane entrou na igreja, ela nova convertida, ela participou de uma classe de panorama bíblico, e a irmã Jael e a irmã Marlene que eram as professoras, e ela falou do cuidado que elas tinham e como que ela aprendeu, e aquele jeitão, né, da irmã Jael de abraçar e de falar e de receber bem, e aquilo marcou a vida da Giane, que a Giane volta e meia comenta e fala assim: nossa, como que eu lembro com carinho da irmã Marlene e da irmã Jael. Foram pessoas que Deus colocou no caminho dela, na vida dela, que abençoaram. E às vezes você pode lembrar de pessoas assim, que te abençoaram. Talvez, né, você esteja precisando de pessoas assim. Em vez de estar meio solitário, meio perdido, às vezes acontece na nossa caminhada da gente desanimar um pouco na fé. A gente perder a vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir na igreja, de estar na presença de Deus, de estar buscando Deus. Às vezes acontece isso com a gente. E talvez seja nessas horas que a gente precisa fazer essa oração do salmista: Senhor, coloque pessoas na minha vida que vão me ajudar a temer mais ao Senhor, a buscar mais a Tua palavra, que vão me aproximar mais de Ti. Talvez a gente possa pedir isso a Deus, que Ele coloque pessoas assim na nossa vida. Eu acho que com certeza vai nos ajudar a crescer mais espiritualmente. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra viva que fala em nossos corações. Às vezes a gente encontra assim versículos tão pequenos, tão simples, mas que nos trazem lembranças tão boas, Deus, e que falam tanto ao nosso coração, Deus. Como é bom poder lembrar de pessoas que marcaram a nossa vida, que marcaram a nossa história, pessoas que nós sabemos que foi o Senhor que colocou na nossa vida. Deus, como que nós precisamos de pessoas no nosso caminho que temem ao Senhor, que conhecem a Tua palavra, Deus. Nós queremos te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor coloque na nossa vida pessoas que temem ao Teu nome, Deus. Pessoas que têm um compromisso contigo, pessoas que te amam, Deus. Na faculdade, no nosso trabalho, nos negócios que a gente vai fazer, que sejam pessoas que tenham compromisso contigo. Mas nós também queremos te pedir, Deus, que nós sejamos essas pessoas. Que outras pessoas possam olhar para a gente e possam nos ver como pessoas que temem ao Senhor e que te conhecem. Que nós possamos ajudar as pessoas a crescer na fé, ter uma caminhada melhor e mais próxima de Ti, Deus. Ajude a sermos também essas pessoas, Senhor, a buscarmos mais da Tua presença, estarmos mais cheios da Tua presença e conseguirmos abençoar outras pessoas. É a nossa oração no doce nome de Jesus, Pai. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana.